Bom dia. Então, dando continuidade às nossas atividades, temos agora o prazer de ouvir o nosso caríssimo Plínio Marco de Sá, que além de tradutor, que nos socorre aqui no evento, é professor titular no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, pesquisador do CNPq, coordenador do grupo de pesquisa Budismo com Características Brasileiras, com sede na mesma universidade. É professor titular do Programa de Graduação em Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, diretor da Faculdade Budista de São Paulo, projeto iniciado junto ao Ministério da Educação e Cultura, fundador da Associação Buda Dharma para diálogo interreligioso entre budismo e cristianismo, com sede em Valinhos e reconhecida pelo Estado como de utilidade pública. Diretor nacional das Fraternidades Leigas Dominicanas, diretor-secretário do Centro de Estudos de História de Filosofia Moderna e Contemporânea Fausto Castilho, do IFISH Unicamp. Plínio vai falar sobre a retificação à fluidez relacional, a retificação da noção lógica ontológica na filosofia chinesa antiga. Muito obrigado, Plínio, a palavra é sua. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, então, portanto, aos organizadores e auxiliares do nosso evento. Né? Sem vocês, isso não seria possível. E também agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando essa minha pequena contribuição mais perto? Ok. Esse tópico, que é um tópico gigantesco e de transformação aqui no nosso país, que é o tópico da filosofia oriental, particularmente da filosofia chinesa. Cavalo branco, que não é nem cavalo e nem branco, é um tópico bem estranho para a gente, porque a gente fala assim, ou é cavalo ou é branco, substância e acidente, certo? Aliás, eu tenho que agradecer ao meu mestre de lógica, ele está aqui, né, meu professor de lógica está aqui. Tenho que agradecer ao meu antigo, mas sempre orientador florentino. Eu estou fechando um ciclo hoje, porque a gente começou aqui na Unicamp, antes do primeiro colóquio de filosofia oriental, o Florentino tinha me chamado para falar sobre cavalo branco do Consulon. Né? Então é um fechamento de ciclo. Na verdade, a minha área de trabalho mesmo é Tsongkhapa, é a filosofia da vacuidade de Tsongkhapa, né? 1357, 1419, numa interface entre tibetano clássico e chinês clássico da dinastia Ming, né? Onde começou as traduções dele, etc. Né? Então é nesse segmento, de fato, que eu desenvolvo as pesquisas e assim por diante. E lá na Universidade Metodista de São Paulo, desenvolvo uma pesquisa relacionada a como o budismo se desenvolve aqui no Brasil, numa paráfrase do socialismo com características chinesas. Eu falo budismo com características chinesas. Né? Por quê? Porque desculpa, com características brasileiras, né? Budismo com características brasileiras, né? Então, por quê? Porque o budismo ele vai se mesclando, né? Assim como aconteceu na China, nós tivemos referenciais de taoísmo e confucionismo que mescla-se com o budismo. Aqui no Brasil não vai ser muito diferente disso, entende? E eu faço parte da terceira onda de imigração chinesa para o Brasil. Né? Então, desde a adolescência eu comecei a ir para a China em função dos programas para filhos de estrangeiros chineses. Né? E por outro lado eu tenho o José Ferrara aqui, que faz parte da minha herança genética italiana, minha mãe é italiana, por isso a conexão com a ordem dominicana. Né? A parte italiana da minha família é católica, romana, assim, até o talo, entendeu? Então tem essa conexão com a ordem dominicana a partir daí. Né? Então, tá bom? Então, mas vamos aqui para a retificação da noção lógica ontológica reificadora na filosofia chinesa antiga. Né? Então, a partir daquilo que nós vemos, e o Giorgio Sinedino está aqui hoje, né, e a apresentação dele foi muito importante, porque ela mostrou uma certa dificuldade que a gente tem de traçar fontes... próximo slide. As fontes, né, históricas para trabalhar com o século V a.C., onde está situado esse texto. Né? Então, como que eu vou conseguir escapar, inclusive, de uma eurocentralização do método de fontes históricas? Né? Que é importante isso, porque, afinal de contas, eu estou trabalhando com texto chinês, antigo. E aquilo que... como eu vou trabalhar com vocabulário chinês do século V, estando no século XXI? E a língua é viva, ela é fluida, ela muda. Os significados que estão lá provavelmente não são os significados de agora. E como os chineses daquela época sentiam o texto, não é como a gente sente hoje.
Então, diante dessa problemática, eu tenho que correr riscos. Então, o risco que eu estou correndo é fazer uma interpretação do budismo Weishi, ou Yogacara chinês, e olhar para esse texto a partir de uma espécie de dinastia Tang Xuanzang para dentro desse texto. Entendeu? Então, eu estou fazendo essa volta. Por quê? Porque é um texto que não dá para fazer a partir dele mesmo. Bom, então, por quê? Porque, justamente, né, nós temos um problema de fontes e recuos aqui que, né, não dá para fazer. Então, e outra coisa, durante o meu doutorado, na verdade, durante o mestrado na filosofia contemporânea, lá na Universidade de Londrina, com o Florentino como meu orientador, depois, no finalzinho, só bem no finalzinho, o Éder, que é um binicotiano, aí depois, com o Florentino aqui no doutorado, e etc., o que aconteceu? A gente desenvolveu uma teoria de rede interrelacional que hoje está sendo usada nas pesquisas do Brasil. Nós já tivemos doutores e mestres formados a partir da perspectiva da rede interrelacional, que foi minha tese de doutorado, né? Então, e é um percurso metodológico que trabalha numa espécie de desconstrução ou fluidez da relação entre ontos e não ontos, né? Então, em outras palavras, trabalha com, falando na perspectiva agora da filosofia chinesa, yin-yang, os opostos complementares, ok? Então, essa relação de opostos complementares acaba aparecendo com o filósofo Chunzi, do neoconfucionismo, como o princípio de interfusão, que tem seu fundamento no Avantasaka Sutra, Huayan-jin. Que, aliás, eu estou traduzindo, mas é projeto de vida, né? Você já viu o tamanho daquilo? Só o Thomas Clary mesmo para fazer aquele negócio, né? Você está daquele jeito assim, mas não tem nota de rodapé na tradução dele, então se faz necessário. E nós temos alguns elementos também da tradução para o inglês do pessoal do mestre Chuan Hua, né? Então, mas é uma tradução mais fideísta, ligada a uma perspectiva específica de escola de budismo chinês de fé, né? Então, é necessário que isso seja transformado. Então, a gente já estamos trabalhando em cima disso, uma perspectiva que trabalha com a ideia de interfusão pela rede de Indra. E nós já falamos aqui na ideia de reflexo do eu, vai e vem, sempre essa coisa de a coisa vai, se reflete, o princípio de um e múltiplo, todos dentro de um fluxo relacional chamado de Dao, né? Então, mas beleza. Então, esses aqui são os tópicos da minha apresentação, né? A apresentação do problema que eu já estou fazendo com vocês, a experiência do texto, explicação da lógica interrelacional e considerações sobre o impacto social desse tipo de lógica, né? Eu aprendi. Tá vendo? Eu aprendi. Agora que eu estou como professor da pós, que tem uma coisa chamada relatório quadrienal, e lá dentro sempre se pergunta qual é o impacto social da sua pesquisa. E você pode deixar a pessoa... Eu fiquei com o cabelo mais branco ainda quando eu peguei isso aí, né? Então agora tem que estar tudo focado para esse lado. Posso. Então, o objetivo da apresentação é envolver vocês, os ouvintes, na explicação de uma parte da lógica interrelacional. Então, a contextualização eu meio que já fiz, né? Está no século V a.C., na escola, nas 100 escolas, né? Que é um período de ebulição de pensadores clássicos, né? E os historiadores mundiais chamam de período áureo da humanidade, né? Você tem na China aparecendo vários pensadores, na Grécia aparecendo também, e assim vai, né? Na Índia, uma efervescência total, a época do Buda também, né? Então, nós temos o autor aí, que é o Gonsulon. E eu já falei sobre o método historiográfico, né? E sobre a filosofia da hermenêutica contemporânea, que eu chamo de interrelacional, porque eu uso uma certa perspectiva de espiral hermenêutica, mas dentro de uma, vamos dizer assim, de referências que não são aquelas exatamente de Gadamer, são referência do budismo chinês e indiano. Então eu me aproprio um pouco do método da espiral histórica, mas eu transformo ela, tá bom? Então, mas tudo vocês podem pegar no meu livro lá, o tal da modernidade, que foi publicado pela editora FI, tá fazendo já propaganda, né? Então, mas vai. Continua. Então, vamos para a experiência do texto. Por que isso? Eu acredito que quando a gente está num colóquio como esse, a gente precisa sair daqui com novas perspectivas. Então, detalhes técnicos do texto eu vou apresentar num artigo, tá bom?
no artigo escrito. Então, eu não vou ler o artigo escrito. Eu quero que vocês experienciem o texto para sair daqui com alguma coisa nova. Porque se a gente volta para casa e pensa assim, mas o que eu fiz lá? Tem algo errado. A gente precisa sair daqui com algo do tipo meses e meses pensando sobre aquela coisa, né? Isso, pelo menos, foi o que acontecia comigo no mestrado e no doutorado, né? Todos os professores ali, e ainda mais Florentino, Daniel Omar, depois com o Fábio Bertato, também na filosofia, sempre me deixavam com alguma coisa que ficava meses ali dentro de mim, né? Questões lógicas que eu aprendi com ele continuam aqui dentro, entendeu? Está em ebulição aqui a coisa, né? Tentando sair, né? Como é que eu resolvo esses problemas, né? Então essa seria a ideia, né? Pode passar para mim. Não, sobe um pouquinho. A experiência do texto. Então aqui nós temos alguns elementos que, antes de eu ingressar no texto, eu preciso explicar para vocês, mas é coisa rápida. Primeiro, a referência ou perspectiva hermenêutica que eu faço sobre o texto é Yogacara, o Eishi, que não é exatamente a Yogacara indiana. Tá bom? Existe uma transformação a partir de referências confucionistas e taoístas que pegam e, vamos dizer assim, adequam as traduções. O próprio Chuanzang, quando ele faz as traduções, ele faz. Aliás, eu tenho que agradecer ao professor Joaquim Monteiro pelo toque que ele me deu. Eu estava lá me matando com o Abhidharma Kosha Bhashyam do Chuanzang, falando, mas que cara esquisito. Ele vai colocando o texto, assim, de repente ele suspende o texto, você vai no original em sânscrito e fala assim, meu, tá faltando um pedaço assim do texto, o que tá acontecendo? Eu estava reclamando, ele falou para mim, ele falou assim, você devia publicar o Abhidharma Kosha Bhashyam, uma tradução. Eu comecei a fazer. Ele falou, mas não dá para fazer. Né? Porque ou eu faço do sânscrito, mas já foi feito, ou o chinês está complicado. E ele falou para mim, você está errando. Por isso a gente tem mestres, a gente sempre tem que ter um bom relacionamento com mestres. Vai no Paramarta, lembra, professor? Você está indo no lugar errado, vai no Paramarta. Quando eu pego o Paramarta, pronto. Totalmente diferente. Aí que eu fui entender algumas críticas que ele fazia em relação ao Chuanzang. De fato, tem problemas, entende? Principalmente quando ele vai trabalhar com o referencial Sarvastivada, que é um inimigo da Yogacara. Mas isso são notas de rodapé. Mas eu agradeço, professor, então, aqui formalmente pela dica, e logo mais honro ao meu mestre Sarvastivada, Sarvastivada Terra Pura, com a publicação desse tratado do Vasubandhu. Mas voltando então ao assunto, aqui nós temos o Parinispana, tá bom? Ou Yangchen Shi, que é o quê? É um aspecto da realidade que seria a realidade máxima que o Buda propõe, que é a não dicotomização entre verdade última e verdade convencional. Para quem entende mais, eu falo, você está usando Tsongkhapa? Eu estou. Eu falei, cara, Tsongkhapiano. Então, aonde a razão humana tem um processo, vamos dizer assim, central para a constituição do que é a união da dualidade entre vacuidade e interdependência. Então, a razão humana, para Tsongkhapa e para a escola Weishi, inclusive, tem esse papel de, através da lógica, conseguir levar o ser humano até a sua libertação em relação a dukkha, sofrimento. Certo? Então, primeiro momento, nós temos isso como referência, uma possibilidade de vacuidade e interdependência. Segundo momento, para Tantra, experiência comum da interdependência e natureza condicionada das coisas. Então, aí você tem uma experiência de interdependência. O terceiro momento é Parikalpita, e aí é que entra a importância do Tratado do Cavalo Branco. Porque, olha só, Parikalpita, percepção ilusória das coisas como se fossem independentes e substantivas, ou substantivadas, né? E é o modo como as coisas aparecem na consciência, criada por conceitos e palavras, mas que não refletem a verdadeira natureza da realidade, que para esse sistema, no modo como eu estou interpretando, é a união da vacuidade e da interdependência. Uma afirma a outra, você não exclui uma da outra, para não cair num problema de ausência de sentido. Então, quando fala-se de nada absoluto para Tsongkhapa, ele está falando de interdependência, mas não é aquela interdependência comum, é uma interdependência que corrige erros epistemológicos fundamentais da nossa capacidade cognitiva, né? Em outras palavras. Né? Então, e a perspectiva da rede interrelacional, como eu falei para vocês, que é a perspectiva do princípio de interfusão, Xiangrong de Junzi. Bom, então aí aqui cabe a gente continuar para que eu não me perca nesse princípio todo. Agora vamos para o texto, pronto. É onde eu queria chegar com vocês. Vamos lá? Então, aqui, eu quero que vocês tenham essa experiência, tá bom? Se alguém falar assim, mas você não está sendo técnico na sua aproximação, etc. Isso estará no artigo
Aí lá eu coloco tudo, tecnicamente notas de rodapés e etc, tá bom? Então, vamos lá. Tratado do Cavalo Branco, by Mao Yun. Agora, vamos lá. O meu sotaque é sotaque de Taiwan, tá bom? Então, não é de Beijing. Então, mas eu não vou ler em chinês, mas aqui. Cavalo branco não é cavalo branco? Isso pode? Lembrando, a minha tradução é uma tradução livre. Por quê? Porque esse texto é muito difícil de traduzir, justamente porque a sua contextualização de como que isso era feito no século V é muito difícil de ser feito. Então, eu estou fazendo uma tradução já contemporânea. Então, aí o interlocutor responde, pode. Pode? Já começa o problema, né? Cavalo branco não é cavalo? Isso pode. Ele responde, pode. Pode, como, né? Então, aí responde, né? Aí vem a pergunta, como? Né? Aí vem aqui a outra, olha lá. Tome o termo cavalo. Assim é nomeado a representação conceitual. Sim, eu disse para vocês, eu não estou fazendo exatamente o que eles estão fazendo, tá bom? Estou tentando fazer uma adaptação para que vocês sigam a ordem, tá bom? Então, tome o termo branco, assim é nomeada a representação sensorial. Por que eu estou falando representação sensorial e não cor? Eu estou falando Xin como representação conceitual e não forma, ou coisa, ou fenômeno e assim por diante. Por quê? Porque eu estou usando o referencial Yogacara. Bom? Então, o referencial Yogacara traz a ideia de Chitamatra, uma mente única que pervade todas as coisas e que conecta todas as coisas. Okay? Então, eu estou indo mais para o lado ali, vamos dizer assim, daquela ideia de Dao, que conecta todas as coisas, a ideia de, vamos dizer assim, interdependência como fluxo e assim por diante. Então, vamos lá. Depois, tome o que é nomeado como representação sensorial. Isso não é nomeado como representação mental. Por isso se diz cavalo branco não é cavalo. Aí você lê isso e fala, cara, do que nós estamos falando? Não é? Então, agora veja se você consegue pegar aqui pela... parece que a chave interrelacional para desvendar o tratado é essa inter-relação entre representação conceitual e representação sensorial. Então nós temos na nossa consciência dois níveis de representação. Um nível é a representação daquilo que é sensorial e nos alcança, e um nível que é conceitual e nos alcança. Certo? Eu estou vendo a Silene aqui. Chile. Cadê o Jacóia? O Jacóia está aqui. Tá bom. Então, passa para o próximo slide. Não, eu que tenho que ler aqui. Tá, obrigado. Vai. Agora vai começando a ficar mais claro. Veja só. Se existe um cavalo branco, não se pode dizer que não existe um cavalo. Tome o termo, não se pode dizer que não existe um cavalo. Nele o cavalo é inexistente. O cavalo branco existe porque existe o cavalo. Agora, considere o mesmo para o branco. Ali não existiria um cavalo? Então ele está... Olha, vamos lá. Existe a inter-relação entre relação conceitual e relação sensorial. Não se pode dizer que existe apenas o lado da relação conceitual. Uma das coisas mais caras que a gente tem na ideia da filosofia, que a gente pode caracterizar como ocidental eurocentrada, é a ideia de que só a relação conceitual é verdadeira. E a noção da filosofia oriental, particularmente a chinesa, é de que não é só isso que é verdadeiro. É a interdependência entre os dois. Mas vamos lá. Não se poderia dizer que não existe a relação conceitual, ali existe a relação conceitual? Se há relação sensorial, então há relação conceitual. E se não há? E se há relação sensorial, então não haveria relação conceitual? E são perguntas que estão sendo feitas, né, para que ele possa esclarecer. Então nós temos aqui, ao pedir por um cavalo amarelo, preto, todos podem ser trazidos. Ao pedir por um cavalo branco, não se pode trazer um cavalo amarelo e nem um cavalo preto. Caráter da especificidade, né? Considere que o cavalo branco é cavalo, então pedimos por uma coisa unitária. Tome o termo, pedimos por uma coisa só. O cavalo branco não é diferente de cavalo. Assim, pedimos pelo não diferente. Assim, não poderia ser um cavalo amarelo ou um cavalo preto. Poderia? Se eu peço por um cavalo branco, vem um cavalo amarelo, vem um cavalo preto, depende, né? Depende do quão desencanado você tá também, né? Não, tanto faz, né? Agora, se eu quero um cavalo branco, tem que ver o cavalo branco, né? Poderia e não poderia. Relação de opostos. A sua relação mútua não é clara, evidente. Cavalo amarelo e cavalo preto podem corresponder à existência do cavalo e não pode corresponder à existência do cavalo branco.
Então, cavalo branco não é cavalo. Está claro. Então, está claro para ele, né? Mas vamos lá. Vamos lá. O fenômeno relação conceitual. O fenômeno, tal como ele fala, o cavalo branco, é uma coisa constituída por uma relação conceitual e uma relação sensorial. Então, todos os fenômenos que nós percebemos, que aparecem na nossa consciência, imediatamente são constituídos dessas duas relações. Aí a ideia de paricalpita, tá bom? A ideia de algo que está aqui e que a gente substantiva imediatamente e que, na verdade, retoma aquela ideia de Anatman sobre os dharmas, né? A ideia de uma constituição passível de uma abertura para um desvelamento do que seria o estado de Buda. Tá bom? O estado de plena iluminação, o estado de união de duas verdades, né? Samvriti Satya e Paramartha Satya, né? Aquilo que está para além das nossas possibilidades de conhecimento, mas ao mesmo tempo nos trazem uma experiência concreta de libertação do sofrimento, né? Isso está ali dentro da coisa. E eu posso negar a razão em cima disso? Não. Se você negar a razão em cima disso, você cai num problema duplo, no niilismo ou no solipsismo. Pronto, né? Você está diante de um problema gigantesco. Certo? Então, aqui. O fenômeno é caracterizado por uma relação conceitual e uma relação sensorial específica e exclusiva, que é o quê? A ideia de branco, né? Ou branca. Insubstituível por outra relação sensorial, ainda que a relação conceitual seja a mesma. Certo? Considere agora a coisa. Eu só estou interpretando aquilo que está lá, tá bom? Então, frase por frase tem uma correspondência lá, que é a relação conceitual e relação sensorial. Então, pedimos por uma unidade interdependente. Por unidade interdependente, vemos que a coisa não é diferente da relação conceitual. Assim, pedimos pela coisa de modo excludente, de modo que qualquer outra relação sensorial não pode servir. Afinal, poderia ou não poderia? Qualquer outra coisa servir no lugar daquela relação específica que eu estou pedindo? Não poderia. A relação mútua não está evidente, isso que diz o texto, né? Não está evidente para mim. Então, considere duas coisas que tenham relações sensoriais diferentes. Elas podem corresponder à existência da relação conceitual, ou seja, a ideia de cavalo, mas não podem corresponder à existência da coisa em si. Por quê? Porque na ideia de cavalo, eu tenho uma ideia de cavalo que aparece à minha consciência sempre com uma cor. Ou alguém pensa em cavalo transparente? Então sempre é excludente. Mas como são relações mutuamente determinantes, então a coisa como fenômeno não é só relação conceitual. Isso está evidente. Certo? Então, agora você imagina alguém no século V a.C. pensando sobre essas matérias. É algo que a gente tem dificuldade de pensar hoje, com toda a tecnologia que nós temos, ChatGPT, todas as facilidades com computador, etc. A gente chega num texto desse e começa a ficar assim, ué. Né? No século V a.C., na China, o pessoal estava pensando isso com uma linguagem chinesa que foi considerada uma linguagem inadequada para a lógica. Não sei não, hein? Então, aí olha só. Então, existe a cor do cavalo, mas não existe o cavalo, né? Ali está ali em cima. E abaixo do céu, no mundo, não existe cavalo sem cor. Foi muito interessante ontem, né? Falando de Tianxia, e as pessoas falando assim, não, porque tem várias possibilidades de tradução, e todas elas são contextuais, né? A sua fala, né? Então. E abaixo do céu poderia não existir cavalos? Ou no mundo poderia não existir cavalos? Né? Então, como que a gente vai ver isso? Então, existe a relação sensorial, mas não existe a relação conceitual. Aqui tendemos para uma espécie de filosofia da sensibilidade restritiva, né? E no mundo fenomênico, não existe relação conceitual sem relação sensorial. Assim, no mundo fenomênico, poderia existir apenas relação conceitual? Né? Ninguém pensa num cavalo sem pensar numa cor, ou várias, né? Então, vamos continuar então aqui. O cavalo, sem dúvida, é isso. O cavalo, sem dúvida, no cavalo, sem dúvida, existe o cavalo, sem dúvida, existe com a cor. Assim, existe o cavalo branco.
Considere que exista um cavalo sem cor, então existiria um cavalo e nada além disso. Então, como se toma o cavalo branco? A razão disso é o cavalo destituído do cavalo. Agora, considere o termo cavalo branco. Cavalo e branco vão juntos. Cavalo e cavalo branco vão juntos. Considere esse termo, por isso se diz cavalo branco não é um cavalo. Ok? Então, ele não é só puramente uma relação conceitual, ele é sempre uma relação sensorial. Né? Então, isso tem um impacto ético, né? Já que a gente está falando de impacto social, isso tem impacto ético, mas a gente vai tentar explicar sobre isso no final, tá bom? Então, sem dúvida, existe relação sem dúvida, existe relação conceitual, existe com relação sensorial, assim existe a coisa. Considere que exista uma coisa que seja apenas relação conceitual, sem relação sensorial. Então, existiria apenas relação conceitual e nada além disso. Mas como se consideraria uma coisa com segurança? A razão da insegurança, e isso é muito caro para a filosofia, né? A questão da segurança, a verdade, a certeza, né? Então ele está trabalhando aqui com a ideia de que, olha, a segurança conceitual ela não é suficiente. Isso a gente vai ver mais na filosofia contemporânea, né? É onde tem esse retorno. Mas, na verdade, de certa maneira, ela está na medieval já. Né? Embrionariamente ela está na medieval, ela está sendo desenvolvida ali, particularmente com alguns trechos, por exemplo, da Suma Teológica de Tomás de Aquino, quando ele se questiona sobre Deus, etc., ele fala que abaixo de Deus é tudo interdependente. Né? Então, como que eu vou encontrar segurança naquilo que é interdependente? A Yogacara responde, hein? Todos os sistemas budistas respondem, né? De certa maneira, né? Como diz o professor Joaquim Monteiro, mas a Madhyamaka tem alguns problemas, né? Ele está provocando o José Ferraro agora. Então, a razão da insegurança seria a relação sensorial destituída da relação conceitual. Agora, considere a coisa, relação conceitual e relação sensorial, nela, relação conceitual e relação sensorial vão juntas. E porque vão juntas, então se diz que a coisa não é só relação conceitual. Certo? Então, tem uma valorização equitativa aqui entre a experiência sensorial e a experiência conceitual. Né? Você tem uma relação de... A segurança se encontra quando você tem a junção dos dois. Isso tem impacto ético. Vamos lá, continuando. Um cavalo que não seja branco ainda é um cavalo? O branco que não seja um cavalo ainda é branco? Harmonizando cavalo e branco, juntos temos o nome de cavalo branco. Harmonizando. Né? Ser existe como em mútua relação, mas é nomeado como se não estivesse em mútua relação. Isso não poderia acontecer ou ser. Por isso se diz o cavalo branco não poderia ser um cavalo. Né? Então, explicando isso, né, para que a gente tenha um impacto maior, a coisa em si, o fenômeno que é constituído de relação conceitual e relação sensorial, ainda que não seja de uma relação sensorial específica, ainda é relação conceitual. A relação sensorial sem a relação conceitual ainda é relação sensorial. Harmonizando relação conceitual e relação sensorial, juntos temos um fenômeno, uma coisa. A coisa existe em mútua relação. Veja, a palavra fenômeno, aquilo que se revela, é sempre algo que se revela dentro da consciência. Por isso eu acho que o instrumento Yogacara Chitta-Matra, ele é adequado para fazer essa análise. Bom, se eu retiro a centralidade da consciência, cai-se alguns problemas complicados aqui dentro. Mas se eu mantenho essa perspectiva hermenêutica, a partir da perspectiva budista sino-indiana, eu consigo justificar esse texto. Mas no século V a.C., o budismo não tinha aparecido na China? Não. E quando que ele começa a aparecer? Por volta do século I DC. Então, como que você vai fazer uma leitura dessa? É porque esse texto foi absorvido pela tradição budista. Né? E então, eu posso fazer. Mas, assim, a gente vê aqui uma certa universalidade da razão na procura por um encontro da segurança. Veja que mas isso é seguro? Ele pergunta, né? Ou não? Eu posso realmente afirmar isso ou não? Então, existe uma tendência a procurar por algo que é seguro. Né? E que me parece que está relacionado à ideia de sentido de vida, de justificação do ser, de justificação soteriológica. Então, talvez a escola dos nomes, que alguns traduzem como escola dos lógicos,
tivesse, de fato, procurando por algo como por exemplo, o taoísmo de Chuanzi e de Lao Tzu, né? Então, o que justificaria a presença do Huizi nos trabalhos de Chuanzi? Você sabe o que eu estou falando? Alguém sabe o que eu estou falando? Não? Chuanzi é outro cara do lado do Lao Tzu, e ele fala, enquanto Lao Tzu fala em poemas ou versos, o Chuanzi fala em prosa, e são prosas muito irônicas, né? Ele usa o humor para quebrar vários elementos que a gente considera como verdades postas, né? Então é um livro muito interessante. Que, diga de passagem, quando Chuanzi foi para a Índia buscar os textos chineses, até virou literatura, né, a viagem para o oeste. Eu estive lá na Índia, tem até um memorial feito pelo governo chinês para Chuanzi ali, e é simplesmente fantástico o cara conseguir sair andando daquela época até lá, né? É um absurdo total isso, mas... Um dos rajas indianos, ou dos reinos paralelos ali na Índia, pediu para que ele traduzisse para o sânscrito, para ele poder ler o Tao Te Ching. Então, para você ver assim, a conexão que se faz muito forte entre essa ideia de mútua determinação entre dois registros. Tudo bem que isso é no século VII, né, depois de Cristo, mas século VII, século VIII, mas vamos lá então. Vamos agora para o próximo slide. Considere, existe cavalo branco porque existe cavalo. Então é dito que existe cavalo branco porque existe cavalo amarelo. Isso poderia? Considere, existe a coisa porque existe relação conceitual. Então existe a coisa, ou fenômeno, a coisa que aparece à consciência, porque existe outra coisa. Com relação sensorial diferente? Não poderia. Então a resposta é não poderia, né? Wake up. Né? Hoje a gente falaria numa linguagem menos rebuscada, puka. Eu nunca vejo, eu não sei o cidadino que está mais lá envolvido com a pessoa, mas alguém responde wake up ainda hoje? Acho que é mais na linguagem. Sim, sim. Em cantonês usa-se o Mei, do mandarim. Então essa wei é uma aproximação, né? Antigo, forma antiga. Ela tem uma dimensão temporal diferente. Exato. Exato. Eu sei que não são as perguntas agora. Mas em japonês seria ainda não. Ainda não. Isso. Isso precisa de tempo. É questão de tempo, entende? Mas as partículas elas têm uma dimensão temporal. Isso. Vão ser transformadas na e esse wei ele tinha o Madanai, tem esse de continuidade, não até o presente. Isso, exato, né? Não, mas pode falar. Não, mas tá dentro do escopo, viu? Vocês interagirem comigo, tá dentro do escopo, tá bom? Porque eu quero que a pessoa tenha experiência da coisa, né? É a função social, o impacto social, exato. Então, considere existir cavalo e que isso seja diferente de existir cavalo amarelo. Só mais 2 slides acaba. Então, é diferente existir cavalo amarelo e cavalo também. Sendo diferente cavalo amarelo e cavalo, então considere que cavalo amarelo não é cavalo. E considere que cavalo amarelo é cavalo. E considere que o cavalo branco seja cavalo. Compare com a ação de voar e compare isso com a ação de voar e entrar no lago. Eu considero a diferença entre o domínio de um caixão e uma esquife. Estou sendo literal, tá bom? Já vou explicar abaixo. E compare com tudo abaixo do céu que se relaciona à fala contraditória e o discurso caótico. Então, olha só, considere que existe a coisa. Relação conceitual com relação sensorial, E a coisa seja diferente da coisa 2. Em função do quê? Não da relação conceitual, porque nós estamos falando de cavalo, mas em relação a sensorial. Então, é diferente a coisa 2, que tem a relação sensorial 2, da coisa 1. Sendo a coisa 2 diferente da coisa 1, então a coisa 2 não é coisa 1. Mas considere que coisa 2 é a coisa 1. E considere que coisa 3 é coisa 1. Implicação necessária. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu pegar só para a relação conceitual, eu consigo fazer coisas muito distintas permanecerem no plano do mesmo. E ele vai dizer que isso é caótico, né, que está fora de ordem. Né? E isso seria comparável a absurdos contraditórios. Né? Então, nós temos uma espécie de lógica interessante aqui. Né? Existe cavalo branco
não se pode dizer que não exista cavalo. E dizer que se desvinculou o branco. Considere a não desvinculação. Existe cavalo branco e não se pode nomear de cavalo. Portanto, tome a existência do cavalo. Somente considere o cavalo e que existe somente o cavalo. Não existe cavalo branco e existe cavalo. Então, disso existe cavalo, mas não podemos dizer que exista cavalo do cavalo. Então, existe a coisa 3, uma relação sensorial 3, que não se pode dizer que não existe relação conceitual sem que se desvincule a relação sensorial 3. A não desvinculação, daí existiria a coisa 3, e não se poderia nomear de relação conceitual. Assim, tome a existência da coisa 3, e somente considere a relação conceitual e sua existência, ou seja, só relação conceitual. Daí não existiria relação sensorial 3, só relação conceitual. Então existiria relação conceitual, mas não podemos dizer que exista a coisa. Do contrário, seria inerentemente existente. Caso da coincidência impossível entre relação conceitual e relação sensorial. Né? E aí, por fim, 13 e 14, acho que é 14, né? Isso. Que acho que saiu repetida a 13 em cima. Aqui. Ela está fazendo slide, né? 14. Isso. Tome o cavalo branco. Isso não é fixado pelo objeto do branco. Se deixar isso de lado, então seria possível. Tome o cavalo branco novamente. Tome o branco, né, primeiro. Depois tome o cavalo branco. Afirmar o branco é fixado pelo objeto branco. Tome fixar o objeto branco, não a branco. Tome o cavalo, sem incluir ou excluir a relação com a cor. Assim, amarelo, preto, todos têm a razão de correlação, né, ou correspondência. Né? E isso aqui é um termo que aparece muito no Abhidharma. Esse termo aqui. Tome o cavalo branco. Agora, faça a inclusão e a exclusão em relação à cor. O cavalo amarelo, o cavalo preto, todos têm a relação de exclusão da cor. Assim, apenas o cavalo branco, exclusivamente, poderia sozinho fazer a correlação. Tome a inexistência da exclusão. Não existe exclusão. Por isso se diz, o cavalo branco não é cavalo. Aí, de novo, aquela hora que a gente fica meio bugado. Quem está falando, né? Aí, quando a gente usa um pouco da perspectiva Yogacara, nos seus 3 elementos, né? Mas principalmente de Parikalpita, fica claro a relação. Considere a relação sensorial 3. Se não for fixado pelo objeto de maneira inerente, ou seja, existente em si mesmo, então seria possível. Considere a coisa 3, relação conceitual mais relação sensorial 3. Claro que aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, que a relação inerente para o chinês não é a relação swabhava indiana, hein? Vou tomar um certo cuidado, aqui tem algumas intrincâncias aqui que não dá para explorar agora, mas no artigo vai estar lá. Tá bom? Então, ela existe em função da fixação do objeto, relação sensorial 3. Considere que na relação sensorial 3 não há relação sensorial 3 fixada, né, imutável, fixada. Considere a relação conceitual. Sem incluir ou excluir a relação 3, relação sensorial 3, ocorre uma abertura para qualquer relação sensorial que possa ser correlacionável, uma vez que para existir a coisa é preciso relação conceitual mais relação sensorial. Considere a coisa 3, em relação à exclusão. Todas as relações sensoriais possíveis podem ser excluídas. Assim, apenas a relação sensorial 3 satisfaria a coisa. A coisa 3. Agora, considere a inexistência da exclusão de qualquer relação sensorial. Isso inviabilizaria qualquer possível correlação com a relação conceitual, e como a coisa só pode existir mediante a correlação, então não há relação conceitual sem relação sensorial, logo não há relação conceitual inerente ou apenas. Tá bom? Apenas relação conceitual. Tá bom? Então, e aí você falou assim, e aí? E aí acabou. Acaba assim o texto. Você falou, mas e aí? E aí nada. Ele salta para fora e começa outra coisa. Você fala, mas né, e deixa você na suspensão. Né? Então, essa correlação que nós vemos, ela é extremamente interessante, por quê? Porque ela quebra alguns conceitos que são expressos entre eu e nós. Né? Então, existe um viés de modernidade ligada ao si para si. Né? E isso eu devo ao mestre Jacquin, que está aqui assistindo às aulas dele sobre Nietzsche. Né? Então, existe uma relação de si para si, que
há uma tentativa de rompimento, talvez por uma perspectiva sempre coletiva adotada historicamente na China, uma perspectiva que rompe com a ideia de indivíduo fechado em si mesmo, monádico. Então, essa carga cultural que vem se desenvolvendo na China, quando encontra com o budismo, encontra um eco muito forte na ideia de interrelacionalidade, da mútua determinação. Eu não existo sem o outro e não posso existir sem o outro. É essa a ideia de cavalo. Não existe cavalo que não seja cavalo branco. Então eu não posso dizer que existe branco sem o cavalo, dentro desse contexto, dentro desse domínio. Portanto, a ideia, me parece central, que traz um impacto social, por exemplo, para o nosso tempo atual, seria a ideia de resolver o aquecimento global a partir da antropotécnica, como se fosse um sujeito que se isola do mundo e resolve a partir do altar da sua superioridade sobre o mundo. Essa lógica que está aqui, que é uma lógica interpretada por mim diante da lógica Weishi chinesa, né, não permite essa aproximação em relação a esse problema comum. É necessário que a gente trate o problema do mundo como se fosse uma extensão interdependente do nosso próprio eu. E se o mundo é visto dessa maneira, rompe-se com o problema da antropotécnica e se alia a uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de integração, onde eu observo que o mundo é uma parte integrante do meu próprio corpo. E o corpo é o tal do branco do cavalo aqui, né? Ou o contrário, né? Também é válido. Então, a perspectiva, há uma transformação ética a partir de uma modificação do próprio ethos. Uma superação do ethos da modernidade a partir de uma concepção que não permite mais a ideia de uma individualização extrema, estanque, inerentemente existente. E isso isso não sou só eu que estou falando, né? Tem diversas pessoas que estudam a questão do aquecimento global e estão dizendo, olha, a maneira como a gente está se aproximando desse problema não vai corrigir o problema, nós estamos correndo um sério risco em relação a isso. Né? Ou a gente aproxima-se desse problema como se fosse numa outra lógica, ou a gente não vai conseguir sanar o problema a tempo. Certo? Então, esse cavalo branco, que não é cavalo nem branco, nos fala desse problema de alto impacto social que me parece ter sido resolvido, de certa maneira, pela escola dos nomes, né, que alguns chamam de escola de lógicos, na China, no século V a.C., que pode nos ajudar ou pode nos inspirar nesse momento, para quê? Para fazer uma reformulação do conceito de eu e outros, de maneira que a gente resolva problemas extremamente práticos, como um problema vital hoje de aquecimento global. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Temos 5 minutos. Consegui dessa vez não atrasar. Eu achei bastante interessante a sua intervenção, mas eu gostaria de fazer uma pequena observação. Bom, eu conheço o texto, embora eu nunca tenha feito uma leitura detida dele, uma coisa que eu tenho vontade de fazer eventualmente. Mas se nós formos pensar a lógica do Yogacara, né, a partir do Chan Weishi-Lun, eu acho que a gente teria que pensar esse problema, né, a partir do subsistema das 6 consciências. E isso tem implicações importantes. Pensa bem o seguinte, se você pensa na tradição estritamente abhidhármica, na relação sensorial você só tem as 5 consciências, 5 consciências sensoriais. Você não tem, né, nenhuma instância comum entre elas, dentro do Abhidharma tradicional. O Yogacara vai desenvolver isso com o conceito de uma 6ª consciência, certo, que articula conceitualmente os dados dos 5 sentidos, das 5 consciências. Essa é uma diferença radical entre o Yogacara e as posições, por exemplo, do Abhidharma clássico. Certo. Mas daí deriva, né, uma consequência que eu acho profundamente interessante. Por exemplo, nós podemos, por exemplo, uma criança recém-nascida, ela pode ter a experiência de uma consciência visual daquilo que a gente chama de branco. Bom, isso seria pré-conceitual.
Mas você não tem aí o conceito de branco. Então. É só a partir do momento que a experiência conceitual é linguisticamente articulada que o branco passa, que essa consciência passa a ser branco. Perfeito. Mas aí nós ainda temos uma correlação muito fácil dentro da lógica bidármica, que é um dharma, que é a consciência visual do branco, Certo. que é conceitualmente articulada linguisticamente para a sexta consciência, então você tem um conceito de branco. Você tem uma relação forte entre o conteúdo sensorial e o conteúdo conceitual. Cavalo não é assim. Você, dentro da visão abidármica, o cavalo não existe enquanto cavalo. Perfeito. Você só tem as 5 consciências que têm conteúdos completamente diversos. Então, Então, o conceito de cavalo é uma articulação infinitamente mais complexa que, para além dos dados das 5 consciências, que constrói um conceito. isso. E aí, yogacaricamente falando, nós temos uma diferença muito grande entre o branco e o cavalo. E eu acho que isso é importante ser pensado. Certo. Obrigado. Eu que agradeço. É muito interessante isso que você falou, né? Porque a articulação que é feita diante dos 18 elementos para chegar até o cavalo, né, é de fato mais complexa do que está expresso aqui nesse texto, né? Bem mais complexa, né? Mas eu acredito que se a gente passa para um momento posterior e entra dentro do desmembramento das relações que fazem o Dharma, o fenômeno, é possível fazer esse diálogo aqui. Mas você tem razão, né? A questão... Show the way. Então, você sabe que o professor Joaquim estava na minha banca de doutorado, né? Então, de certa maneira, eu sou um filho intelectivo dele, mas não é de agora. 2003, quando eu tive minha formação completa em Taiwan, na área do budismo humanista, eu comecei a escutá-lo em 98. Tinha uns CDzinhos, entendeu? Que era Budismo Sarvastivada, né? E uma das minhas estranhezas com o budismo aqui no Brasil foi justamente falar, mas só tem ele como voz falando aqui, porque né, ele foi professor em Taiwan, em Taichung, né? Kaohsiung, isso. E ele sabe o quanto desenvolvido é esses debates lá, né, em Taiwan, e no Japão, e Hong Kong, e etc. Né? E pelo que eu vi pelo professor Zinedine Macau, pelo jeito o debate deve ter uma efervescência muito forte lá também. Então é muito assim comum. Aí quando eu vinha para o Brasil eu falava, cadê? Aqui é um budismo mais de fé, né? O pessoal gosta de recitar mantras, fazer preces para composições vajrayana de Budas, né? Um budismo mais de fé, assim. E eu estava acostumado com esse budismo de raciocínio que é desenvolvido lá, né? E aí eu tive a grande surpresa quando o Florentino falou assim, olha, o Joaquim Monteiro vai estar na sua banca de doutorado. Eu falei, nossa. Assim como eu tive uma grande surpresa quando o Florentino falou assim, você não vai fechar o ciclo seu, não? Eu falei, você está falando do cavalo branco, né? Ele falou, Eu falei, vou fechar então. E é por isso que estou fazendo essa apresentação hoje, né? Porque eu comecei com isso. Né? No primeiro colóquio de filosofia oriental, um pouquinho antes, a gente tinha tratado desse assunto aqui. Né? Então, acabou o tempo. Não tem mais ninguém que quer falar nada. Puxa vida, então tá muito bom. bem, Florentino. Vai ter a próxima, não? Não, é online? Sim. Obrigado.